Boa noite. Hoje nós começaremos a falar sobre métodos de controle. A aula anterior a gente falou sobre os conceitos, as bases do MIP. E agora a gente vai dar início aos métodos de controle, aqueles que realmente a gente vai utilizar para reduzir a população de uma praga. E para começar, a gente vai falar sobre controle legislativo, ou seja, são controles que têm como base medidas legislativas, que são as leis, os decretos e portarias, nos diferentes níveis institucionais, ou seja, nível federal, nível estadual e a nível municipal. Bem, qual é a vantagem do controle legislativo? Primeiro, evitar a entrada ou saída de pragas e doenças e impedir a sua disseminação. Ou seja, tanto para importação quanto para exportação, a fiscalização é realizada em portos, aeroportos e fronteiras, para evitar tanto a saída quanto a entrada de pragas que possam causar dano no país para onde esse produto está indo. Ou aqui no Brasil, como é o caso de importação, ou fora do país, como é o caso das exportações. Tá? E quando essa praga já entrou, a gente impõe barreiras para evitar que ocorra a disseminação dessa praga. São as vantagens. Desvantagem, muitas vezes está condicionada às barreiras físicas ou naturais para ser efetivo, ou seja, barreiras naturais. Então a gente toma como exemplo Brasil, falando comparação Brasil e Estados Unidos, porque se a gente comparar os dois países, os Estados Unidos ele faz fronteira seca com dois países, o México e o Canadá. O Canadá muito gelado e o México você tem, saindo dos Estados Unidos para chegar no México, você tem uma grande área de deserto. Então você tem barreiras naturais que dificultam essas pragas de estar passando de um país para o outro, nesse caso. No caso do Brasil, aí já é mais complicado, porque nós temos uma fronteira seca muito grande, que vai do sul ao extremo norte do país. Então é muito difícil de você impor barreiras suficientes para impedir a entrada de determinadas pragas. Por isso, barreiras naturais são muito difíceis no Brasil, A gente impõe as barreiras que normalmente são nos portos, aeroportos e nas fronteiras, Então aqui a gente tem um mapa indicando o quê? Pontos de ingresso ou pontos de fronteiras. Então a gente pega toda essa região que eu tinha comentado há pouco. Toda essa região que vai do sul do país, ou seja, Rio Grande do Sul, até o Acre, lá em cima, Nós temos fronteira seca. E claro, lá na parte norte em cima a gente também tem divisas, com alguns países vizinhos, como Suriname. Então a nossa fronteira seca é longa, muito grande. Se pegar todo esse espaço aqui, fronteira seca. Estações aduaneiras do interior. Então a gente tem aqui, separando estados, tem estações aduaneiras, principalmente você tem estados que extremamente importantes, determinadas culturas, e que não quer que entre determinadas pragas, são colocadas fronteiras secas dentro, ou entre estados, ou dentro do estado, Portos organizados, a gente tem aqui também, Se pegar basicamente no litoral, mas se a gente pegar, por exemplo, a região amazônica, tem no Amazonas e no Pará, devido à navegação por rios, a gente tem portos também e são feitas fiscalizações fitossanitárias nessas áreas também. Aeroportos internacionais, então todos esses pontos amarelos são aeroportos internacionais que devem ser fiscalizados para evitar o que? A saída de material que não tenha sido feito todo um serviço tem tido qualidade na condução dessa cultura e de repente você está exportando e está
transportando também uma determinada praga que pode causar problema em outro país, como a entrada também no país, né? Os vegetais não vêm só via navio, né? Também vem via avião. Bem, o serviço quarentenário, que é um serviço do Ministério da Agricultura, o serviço de defesa fitossanitária do Ministério da Agricultura, o serviço quarentenário, né, já nos remete, né, a gente já está bem familiarizado, né, quando a gente fala de quarentena, devido à pandemia que daí fala que quando alguém entra em contato com alguém que foi confirmado com a doença, ele tem que passar por um processo de quarentena, ou seja, até ele estar livre do problema e possa circular. Então, o serviço de quarentena já vem de muito tempo, já vem na época, por exemplo, da peste negra, onde o pessoal era enviado para uma ilha e para passar por um processo de quarentena para poder ingressar na Itália. Então, o serviço de quarentena, serviço quarentenário, ele fiscaliza basicamente 2 tipos de pragas: as pragas quarentenária 1 e praga quarentenária 2. O que é uma praga quarentenária A1? Isso aí cai em concurso, a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso, principalmente quem queira fazer concurso. Isso aqui são assuntos que normalmente caem, principalmente se onde você vai fazer o concurso for para um serviço de fiscalização, tipo IBAMA, tipo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você tem que entender o que é praga quarentenária 1 e o que é praga quarentenária 2. Praga quarentenária A1 são aquelas que não estão presentes no país. Ela não existe. Mas como a gente sabe que ela tem um potencial enorme para causar um dano, se ela entrar no país, a gente já tem que tomar todas as medidas necessárias para evitar que ela entre. Se entrar, a gente já é certeza que ela vai causar prejuízos e grandes, né? Um caso foi a Helicobacter parmígera, sabia que ela ia causar muitos danos e ela entrou e causou danos severos, né? Muitas perdas. E a praga quarentenária 2? São aquelas de importância econômica potencial e já se encontram presentes no país, só que já estão sendo tomadas medidas oficiais para evitar que ela se espalhe mais ainda, né? Evitar sua disseminação. Isso é a praga quarentenária 2. Recapitulando, praga quarentenária 1 é aquela que não existe e você toma medidas para evitar que ela entre. E pragas quarentenárias A2 são aquelas que já estão presentes e você não quer que ela se disperse. Então você toma todas as medidas necessárias para controlar ela numa determinada região e evitar que ela se espalhe para outros lugares, até que você tenha medidas de controles eficientes para você manter a população abaixo de um nível de dano econômico. Aqui nós temos como exemplo a mosca negra dos cítrus, a Leurocanthus volgum. O primeiro registro dela foi em 2001 em Belém do Pará. Em março de 2008 foi criado, né, todo um protocolo para ela. E aqui nós temos a instrução normativa para isso, né, para a gente entender. Então ela teve o primeiro registro e depois foi oficializada, né, uma instrução normativa com as recomendações que tinha que ter para fazer o controle dessa praga, né, impor barreiras, né. Então aqui está restringe o que diz a instrução normativa. Ela é de abril de 2008. Restringe o trânsito de plantas e suas partes, exceto semente e material in vitro, das espécies hospedeiras, ou seja, ela não é transportada por semente, ela não vai por semente,
da mosca negra dos cítricos, porque ela está onde? Ela está presente nas folhas, então não tem necessidade de você restringir o trânsito de sementes. Constantes, essa praga consta na lista oficial de pragas quarentenárias presente no Brasil, quando oriundas de unidades da federação, onde seja constatada por laudo laboratorial a presença da praga. Então impõe essa barreira trânsito dessas partes desde de locais que seja constatada a presença dessa praga. Isso aqui é um caso. Outro caso é a lagarta Helicoverpa parmígera, cujo primeiro registro foi em 2012, mas ela já era uma praga quarentenária 1, fora. Então a gente tinha toda uma fiscalização para evitar que entrasse, mas é complicado. Se chega na Rio Grande do Sul, se chega se chega no Uruguai, se chega na Argentina, no Paraguai, dificilmente não entra no Brasil. Então ela chegou no Brasil, aqui em 2012, foi o primeiro registro, e aí ela se dispersou muito rápido. E aqui tem a relação dos estados onde ela está presente. Tá? Claro, tem alguns, provavelmente agora já ela está presente em todos os estados, principalmente quem trabalha com agricultura. Eu nem digo soja, milho, feijão, algodão, mas são as culturas, tanto a olericultura, as grandes culturas, todas elas são atacadas pela lagarta Helicoverpa parmígera. Ou seja, rapidamente ela se espalhou, não deu nem tempo para impor barreiras internas para evitar a disseminação dela. Ela tem uma capacidade de disseminação própria, segundo os autores, pelo próprio voo, ela se desloca de áreas de cultivo para outras áreas de cultivo, né? Aqui só mostrando o ciclo do inseto, né? Isso aí a gente vai ver mais na frente, quando a gente for falar das pragas das culturas, a gente vai ver como que é o ciclo. Claro que isso aqui a gente tem que entender para adotar práticas de manejo, ou seja, fazer um planejamento, saber como controlar, você tem que entender do ciclo da praga, né? Aqui eu botei para a gente lembrar, mais para frente a gente vai estar comentando sobre todas as fases do ciclo dessa praga. E aqui mostrando a lagarta, né? Mostrando algumas características que facilitam a identificação dela a campo. Isso é importante para quem vai fazer esse trabalho de assistência, de estar fazendo a identificação ainda a campo, para não perder tempo, né? Então, mostrando aqui uma estrutura chamada protuberância em forma de célula, na região dorsal, mais próximo da cabeça. Ela tem um tegumento levemente coriáceo e inúmeros pelos brancos pelo corpo, né? Então, são 3 características que facilitam a identificação dessa praga quando ainda na fase larval ou na fase de lagarta, né? Outra praga importante, né, que também era uma praga quarentenária 1 e que entrou no país mesmo com tentativa de controlá-la, ela se espalhou pelo Brasil inteiro, causando grandes prejuízos. Aqui o primeiro registro em 1983, bico do algodoeiro, também conhecido como Antonômios grandes. E quando ele chegou no país, ele dizimou as lavouras de algodão. E nós tivemos um vazio da cultura, né? Passamos alguns anos sem cultivar o algodão e criando novas técnicas que pudessem ser utilizadas, novos materiais, para novamente voltar com a cultura do algodoeiro. Aqui um exemplo. Bem, pessoal, esse vídeo sobre controle legislativo é só isso, e a gente vai continuar depois com resistência de plantas. Boa noite e obrigado.